Estamos iniciando o programa Pôr do Sol, na entrada deste sábado, hoje, 24 de fevereiro de 2018. O Pôr do Sol é o momento em que inicia o sábado. Passou-se já o dia de sexta-feira e, de acordo com a Bíblia, o dia bíblico é de pôr a pôr do sol. Os dias regulados pelas horas do relógio foram criados muitos anos depois da criação do mundo e da própria época em que Jesus esteve aqui na Terra. Então, a gente, seguindo o que manda a Bíblia, nós obedecemos a palavra de Deus com relação ao sábado, que começa no final da sexta-feira, no pôr do sol de sexta-feira, aí já começa o sábado. E como diz na Bíblia Sagrada, no primeiro livro da Bíblia, de nossas Bíblias, que é Gênesis, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, nos diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a Bíblia nos fala que Deus descansou. Esse descansou, na verdade, é simbólico, porque Deus não cansa, mas é um exemplo que ele deu ao ser humano para marcar esse dia, o dia sétimo da semana, que é o sábado, para o descanso, para que nós, que seguimos a palavra do Criador, tenhamos um dia especial, para um contato mais íntimo com Ele e também com os nossos irmãos, praticando a fraternidade e pregando a palavra de Deus. Hoje conosco aqui no programa Pôr do Sol, a senhora Luciana Brizola, sua filhinha Maiara Brizola, que estarão aqui com suas reflexões, e a Maiara também estará cantando para a gente, não é? Então, dona Luciana, boa noite. Boa noite, um feliz sábado a todos. Maiara, a sua saudação. Boa noite. Muito bem, nós queremos que a dona Luciana faça para nós e para todos os nossos amigos internautas da web ADV Jesus Está Voltando, onde estamos apresentando o programa Pôr do Sol, uma oração pedindo a presença do Espírito Santo nos iluminando, nos auxiliando, para que possamos, em tudo que aqui falarmos, prestar um serviço espiritual que seja proveitoso aos nossos internautas. Dona Luciana. Vamos orar. Ó Deus de amor, estamos aqui na Tua presença, agradecidos por mais um sábado que está entrando em nossas vidas, agradecido pela semana abençoada que nos concedeu, por um lindo dia. E nesse momento estamos aqui colocando, Senhor, esse programa em Tuas mãos, que o que vai ser comentado aqui, Senhor, possa falar ao nosso coração, dos amigos ouvintes que estão agora conectados conosco, que o Senhor possa estar atuando e que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, descansar nesse dia santo e receber as bênçãos que esse dia nos concede. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Igreja Adventista do Sétimo Dia distribui para seus membros, anualmente, aliás, um livro chamado Janela 1040. Este pequeno livro traz, todas as semanas, um relato de fatos acontecidos nos campos missionários, para onde foram os nossos irmãos brasileiros. Cerca de 25 famílias, em 2015, foram para o Oriente pregar a palavra de Deus em lugares que nunca tinham sido falado o nome de Jesus. As pessoas nunca tinham ouvido falar sobre Cristo. E lá estão, nesse trabalho maravilhoso, trabalho missionário, essas famílias brasileiras que se deslocaram para aquele local muito longe, enfrentando dificuldades, com o entendimento da língua que lá falam, e também a questão da religião
é muito, muito policiado, as pessoas não podem, como aqui no Brasil, graças a Deus, temos essa liberdade de pregar a palavra de Deus. Lá é bastante difícil o trabalho dos missionários, mas estão lá com a graça, com a força de Deus, realizando ótimos trabalhos. E a Maiara vai ler para nós, então, a narrativa de um fato acontecido para esta semana, que está ali no livrinho intitulado Jejum Sagrado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:2. São 7h45. As ruas estão quase vazias, com exceção de alguns pedestres que se apressam para chegar em casa a tempo de interromper o jejum sagrado. São 8h05. O sol se pôs há alguns minutos. Depois de um longo silêncio, ouve-se com certeza o som de talheres e dos pratos, de vozes e risadas. Todos estão felizes, começando novamente. Desde o amanhecer, não provaram alimento ou água. Com o sol posto, podem começar a beber à vontade. Esse ciclo se repete por 30 dias. Milhões de fiéis no mundo inteiro participam dessa prática, que é identificada com um dos 5 pilares de sua religião. Mas o que é essa tradição? Trata-se do Ramadã, que ocorre no 9º mês do calendário lunar islâmico, no qual, de acordo com a tradição muçulmana, Alá revelou o Alcorão a seu profeta Maomé. Durante esse mês, todo muçulmano deve se abster, nas horas claras do dia, de comer, beber, fumar e até mesmo ter relações conjugais. Ao pôr do sol, o jejum é interrompido. O jejum muçulmano também é visto como uma forma de colocar ricos e pobres em pé de igualdade. Do ponto de vista prático, o Ramadã é um tempo para jejuar, orar e estar em comunhão com Deus. Na Bíblia, também encontramos menção de pessoas que jejuaram. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, assim como Elias e Moisés. Na festa do Yom Kippur, o dia da expiação, todo o povo de Israel devia jejuar e purificar o coração. Embora existam diferenças entre o jejum muçulmano e o bíblico, muitas semelhanças podem ser identificadas. Creio que os cristãos seriam beneficiados se praticassem o jejum bíblico e o integrassem a seu estilo de vida. Como resultado, certamente testemunhariam o reavivamento e a reforma, tão almejados. Minha esposa e eu decidimos jejuar no Ramadã com nossos amigos muçulmanos. Quando descobriram que estávamos jejuando com eles, recebemos convites de muitos lugares para jantar após o pôr do sol. Durante esses encontros, nos mantivemos bastante ocupados, eles compartilhando seu delicioso alimento e nós a nossa fé. Com as portas de seus lares abertas, tivemos a oportunidade de alcançar o coração deles. Na evangelização, uma palavra-chave é contextualizada. Como disse Paulo, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 1 Coríntios 9:22. Se aplicarmos esse princípio, criaremos pontes para alcançar as pessoas, aqui e em qualquer campo missionário. Muito bem, essa bela mensagem, essa reflexão do livrinho Janela 1040 sobre os missionários que estão fazendo o seu trabalho lá no Oriente. Realmente, os cerimoniais da parte dos muçulmanos que seguem o Alcorão, que é o livro que eles dizem que Alá
inspirou a Maomé, e Maomé escreveu, então, é o que regula a vida deles em cerimoniais e atitudes religiosas, como o caso do jejum, né? Jejum rigoroso, e também coisas semelhantes até ao que a gente tem na Bíblia, né? Como é dia da expiação, etc., né? Então aí são relatos dessas pessoas que lá vivem realizando o trabalho de pregar a palavra de Deus. Dona Luciana, mais alguma reflexão importante para os nossos amigos internautas? Bom, nós iniciamos ontem, em nível da união aqui da nossa igreja, os 10 dias de oração. E o tema que a igreja escolheu é sobre família, entendendo que um dos maiores ataques de Satanás hoje, né, para o povo de Deus está na família. Então a igreja resolveu falar um pouco mais sobre esse tema, família. E o segundo dia, né, que é hoje, fala um pouquinho sobre o perdão, que é tão importante darmos o perdão, recebermos o perdão de Deus. E então vou comentar um pouquinho aqui sobre os resultados da transgressão da lei. A família humana acha-se perturbada por motivo da transgressão da lei do Pai. Deus, porém, não abandona o pecador antes de lhe mostrar o remédio para o pecado. O Filho unigênito de Deus morreu a fim de que nós vivêssemos. O Senhor aceitou esse sacrifício em nosso favor como nosso substituto e penhor, sob a condição de recebermos a Cristo e nele crermos. O pecador tem de ir a Cristo com fé, apropriar-se de seus méritos, depor os seus pecados sobre o portador dos pecados e receber o seu perdão. Foi por esta causa que Cristo veio ao mundo. Assim é imputada a justiça de Cristo ao pecador arrependido e crente. Torna-se então membro da família real, filho do Rei Celestial, herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. É tão lindo de ver isso, né, irmão Vargas? Essa questão do perdão que Cristo nos oferece, e tão poucos entendem, infelizmente, né? Pois é, e nós temos na Bíblia, por exemplo, agora a senhora estava falando ali, lá em Salmos, Isaías, Daniel, e muitas passagens na Bíblia que nos falam sobre o perdão. Por exemplo, lá o Salmo 32, versículo 5 nos diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado, né? Isso aí era o salmista Davi, que confessou os seus pecados e estava dizendo que Deus o perdoou a iniquidade do seu pecado. E temos muitas outras passagens em Isaías também, né? Daniel, Miqueias. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 9, diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E continuando então, o tema também fala como libertar-se do sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa tem de ser disposto aos pés da cruz do Calvário. O senso de pecaminosidade envenenou as fontes da vida e da verdadeira felicidade. Agora, Jesus diz: deponha tudo sobre mim, levarei o seu pecado, eu lhe darei paz. Não destrua por mais tempo o seu respeito próprio, pois eu o comprei com o preço do meu próprio sangue. Você é meu, sua vontade enfraquecida, eu fortalecerei. Seu remorso pelo pecado, eu removerei. Portanto, volva seu grato coração, tremendo de incerteza, e agarre a esperança posta na frente. Deus aceita seu coração quebrantado e contrito. Ele oferece a você livre perdão. Ele se oferece para adotá-lo em sua família e dá a sua graça para ajudá-lo em sua fraqueza. E o amado Jesus o conduzirá passo a passo, se apenas você colocar sua mão na dele e entregar a orientação dele. Então, assim, um psiquiatra uma vez disse que se
vendo na clínica, né, os internados lá com problemas mentais, ele disse, se a metade dessas pessoas acreditassem no perdão, elas estariam curadas. É que as pessoas ficam com o sentimento de culpa, ficam remoendo, e aquilo provoca um problema psicológico, né? E realmente, infelizmente, acabam nessas clínicas, porque digamos assim, o sentimento de culpa é tipo um remorso que a pessoa tem e que não abandona. Que isso aí, quando a pessoa está com esse sentimento de culpa, tem que orar muito, né? Pedir perdão para Deus e ter certeza que Deus o está perdoando. Exatamente. Deus esquece as nossas, né? Diz assim, ó, lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Quando estamos ligados a Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, e pecamos porque somos pecadores, temos que ter aquela personalidade, acreditar na força de Deus, nos arrependermos e abandonar o sentimento de culpa. Passou aquilo, Deus me perdoou. Preciso agir de maneira que não repita esse pecado. Todo conflito se resolve na nossa mente, né? Exatamente, se confiarmos em Deus. Porque, primeira coisa, temos que confiar em Deus. Porque a confiança nos leva a confessar, a nos arrependermos e termos a consciência tranquila de que fomos perdoados e precisamos reagir não pecando novamente. Bom, então, para nós concluirmos esse ponto da família aqui, então, da questão do pecado, aqui fala também que a religião no lar, como ela deve funcionar. Fui instruída a insistir mais seriamente com o nosso povo quanto à necessidade de religião no lar. Entre os membros da família deve sempre existir consideração bondosa e atenta. Manhã e à noite, unam-se os corações em culto reverente. No período da noite, indague cada membro da família o próprio coração. Seja endireitado todo o mal cometido. Se durante o dia alguém procedeu mal contra outro, ou proferiu palavras injuriosas, busque o transgressor perdão daquele a quem ofendeu. Muitas vezes se sofre da fobia de ofensas e criam-se incompreensões e aborrecimentos que não têm razão de ser. Se for dada a oportunidade, aquele que é suspeitado de haver procedido mal, poderia ele dar explicações que produziriam alívio nos demais membros da família. Então aqui, né, nos mostra como nós deveríamos agir todos os dias no nosso lar, dando perdão, refletindo sobre as atitudes, porque são coisas que, se a gente não fizer, a mágoa e o rancor que uma pessoa pode levar, ela pode causar um grande estrago. Exatamente. Tanto na vida da pessoa quanto da família. Então, e às vezes é uma coisinha que foi mal entendido, né? Algum ato, alguma palavra, alguma atitude. Então, que a gente possa seguir esse conselho, que à noite a gente possa rever as coisas que aconteceu durante o dia, se teve situações difíceis, comentar, falar, expor, e se perdoarem antes de dormir, né? Que aí as coisas... Cristo habita numa família assim, né? Exatamente. Porque é como se diz, né? Conversando a gente se entende. Porque tem que ter humildade de pedir perdão e a nobreza de perdoar. Porque quando a pessoa está com o sentimento que errou contra alguém, como se diz, devemos pedir perdão àquela pessoa e perdão a Deus. Se a pessoa nos perdoar ou não perdoar, o problema é dela. Nós exercemos o nosso papel com humildade, com sinceridade, porque no Pai Nosso, por exemplo, diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, às pessoas que nos ofenderam. Então, se a gente pede para Deus que nos perdoe como nós temos perdoado, temos que perdoar então. Porque senão a oração não vale. Porque a gente, como se diz, está mentindo. Nós dizemos para Deus: perdoa-nos, Senhor, como nós temos perdoado.
E Deus sabe se nós temos perdoado. Não adianta a gente querer enganar Deus. Eu Não é? já ouvi várias pessoas dizer assim, eu perdoo, mas não quero mais conversa com aquela pessoa. Então isso não é um perdão sincero, né? O perdão, como se diz, tem que ser uma coisa, até depende do fato acontecido, a reaproximação às vezes é mais lenta, cautelosa, né? Sim, com Né? certeza. Mas não podemos dizer, eu perdoo, mas não quero mais saber de você. É. Não, porque lá em Mateus, depois do Pai Nosso ali, diz no capítulo 6, versículo 14, nos diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então o perdão de Né? Deus ele é completo. Já imaginou se Deus pensasse assim, eu perdoo, mas não... Então o perdão tem que ser lá completo, depois na né? sequência, no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 15, que diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É como eu disse, se a gente faz de conta que perdoa, faz oração dizendo para Deus que perdoou, meu Deus, eu perdoei, perdoa também os meus pecados. Aí Deus está sabendo, você está pedindo perdão e está mentindo, você não perdoou aquele que veio lhe pedir perdão. Então é assim, como a senhora falou, é tão bom a pessoa perdoar ou pedir perdão, que a noite vai ser bem melhor, né? Vai dormir melhor. Com certeza. Né? É mais tranquila, mais calma, né? E assim, eu não sei, né? Eu já experimentei assim esse fato de perdoar, assim, e realmente quando a gente perdoa, sinceramente, é como Deus diz, ele esquece. Sim. Ele joga os nossos pecados nas profundezas. E eu passei assim, né? Teve várias situações, claro, mas uma que me chamou a atenção, que realmente a situação que eu tinha passado ali com a pessoa, eu realmente esqueci o que ela tinha me feito. Isso foi uma coisa tão... Então, assim, realmente eu vi que realmente houve um perdão sincero. Não foi uma coisa só de boca, né? Certo. Foi uma coisa de coração. Mas realmente foi, assim, houve aquele apagar, né, na mente, assim, aquela situação. Nunca mais me incomodou. Então, Não, realmente foi... Não voltou a reprise, né? Não voltou. Então Na eu memória. pensei assim, é esse que o perdão que Deus nos dá, né? Quando ele perdoa, ele diz que esquece, e esquece realmente. Certo, exatamente. Bom, como diz, e podemos perdoar a mesma pessoa diversas vezes, né? Com certeza. Assim como eu Deus... disse, a gente fica na cautela. Mas pode acontecer, como aconteceu lá, por exemplo, está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, parece que é também, no versículo 21, que o Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele perguntou para Jesus. Jesus disse, não, perdoe o seu irmão até 70 vezes 7. Isso dá o quê? 490? Então, temos que ter como se diz, não ter limite para perdoar. Exatamente. Se tiver que perdoar dizer, diariamente, né? Vamos perdoando, né? Então, e é também o seguinte, no próprio livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, diz, e quando estiverdes orando, se tendes uma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Um caso muito interessante que um senhor um dia me disse, ele estava cheio de problema, magoado com pessoas que fizeram mal para ele, e ele disse, quando eu começo a pensar em uma desforra, e conversar com a pessoa, e devolver o que ela me falou e tal, eu começo a pensar nessa pessoa, eu me ajoelho e oro. Enquanto eu estou orando, eu não estou pensando nela. E Deus está me ajudando para realmente esquecer o que aconteceu. Então, o perdão é muito importante, não é, Maiara? Já perdoou alguém? Já. Então, o importante também, porque para a gente pedir perdão, às vezes exige um certo grau de humildade, né? E dependendo da pessoa, às vezes não é fácil. É como existe o caso de uma mulher que ela frequentava a igreja católica, onde existe a confissão, e ela começou a frequentar nos domingos à noite com a senhora a igreja adventista. E um dia, no final do culto, ela falou com o pastor, pastor, eu quero me confessar
Não, minha filha, nós não confessamos aqui, confessamos só para Deus. E se a senhora ofendeu alguém, confessar, pedir perdão para essa pessoa. Mas é uma situação danada. O que eu vou lhe fazer? Ela disse, eu vou lhe contar o que é. O pastor disse, pode contar, mas não é confissão. Não vou lhe... Aí ela relatou o fato. Diz, na frente da minha casa mora uma vizinha que tem uma filha muito bonita. Ela se acha muito bonita, mais bonita do bairro. E toda noite ela chega 11h30, meia-noite com o namorado de carro. E ficam dentro do carro namorando. E eu olho pela veneziana e vejo eles agarrados. Eu imagino que estejam fazendo sexo. Aí diz... Aí no outro dia eu comento com as vizinhas. Mas eu me arrependo, vou lá na igreja, confesso, o padre manda rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e estou perdoada. Dali uns dias eu faço de novo. Me arrependo, vou lá e me perdoa de novo. Aí... E o senhor não vai me perdoar, pastor? Mandar rezar? Não, já lhe disse, nós não temos aqui a confissão. Aí ele disse para ela, a senhora tem que ir lá conversar com a sua vizinha, pedir perdão, contar o que a senhora... E contar para as outras vizinhas que a senhora estava enganada, não era o que a senhora pensava. Ah, mas eu vou me rebaixar muito. Mas a senhora, quando falou mal da outra, não rebaixou a outra? Injustamente. Aí e o que a senhora contou para uma se multiplicou, uma contou para outra e foi, quem sabe quantas dezenas de pessoas ficaram sabendo dessa história, porque a senhora inventou a história. Disse, a senhora tem um travesseiro de pena na sua casa? Tenho. A sua igreja que a senhora frequentava lá, ela tem uma torre alta? Tem. A senhora não consegue com um travesseiro de pena subir lá na torre, pedir licença para o padre e abrir aquela fronha e largar todas as penas para fora? Posso, mas por que isso? Então a senhora faz isso, e se a senhora conseguir juntar todas as penas que tinha no travesseiro, aí eu posso pedir para Deus que ele perdoe. Mas não é impossível, o vento vai levar. Assim como a senhora inventou uma história, e uma passou para a outra, levou, foi difamando a moça, é impossível a senhora encontrar todas as pessoas que ficaram sabendo da história, e também impossível a senhora reunir todas as penas que a senhora largou lá da torre da igreja. Então é assim, a senhora tem que ir lá pedir perdão para essa pessoa. Ela disse, então essa igreja não me serve. Não vai dar, dizer, porque eu pedi perdão para ela, nunca fui, eu ia lá no padre. Mas ele aí mostrou para ela que a gente tem que pedir perdão para Deus, para a pessoa contra quem pecou. Não é? Aí ela não quis mais ir na igreja, mas graças a Deus a vizinha dela que a levava na igreja orou muito e começou a levá-la de volta para a igreja até que ela aceitou que a doutrina certa era isso, né? Então é assim, porque a difamação tem isso, né? Uma pessoa passa para outra, para outra, para outra, de repente centenas ou milhares de pessoas sabem, né? E hoje é muito fácil, esse negócio de Facebook, coisas às vezes, né? Existe a difamação. Então é assim, não termos o sentimento de culpa, pedindo perdão para Deus, nos arrependendo mesmo, pedindo perdão para quem devemos pedir, e também perdoando aqueles que nos pedem perdão pelo mal que nos fizeram. É tão bom, né? A gente dormir com a cabecinha leve, né? O sono tranquilo. É. E nós podemos também, então, nosso motivo de oração hoje seria orar para que Deus desenvolva em nossa família um espírito perdoador. Exatamente. É isso, perdoador e com humildade para pedir perdão também, né? Porque a gente às vezes erra, né? Muitas vezes. Numa situação de precipitação, né? Até dias atrás, uma pessoa da igreja que mora ali perto da minha casa, um cidadão deixou o carro estacionado na frente da garagem dele, ele não conseguia sair, eu passei lá, disse, agora como é que eu vou sair? Aí ele ficou ali esperando, nervoso, de repente chegou um senhor, eu precisei deixar aqui, o senhor me perdoa? Esse irmão da igreja disse, eu lhe perdoo, irmão, um abraço, está perdoado, coisa bonita, né? Entende? O outro que veio, normalmente a pessoa esperava um xingão, mas como, você bota aqui, tá ali, garagem, sujeito a guincho, e ele não, eu lhe perdoo, irmão, que bonito, né?
A Entende? pessoa leva até um susto, né? Sim, isso aí não é normal. Não é normal, né? É Essa é a nossa fora- diferença, né? É que nós fora da deveríamos ter. regra do mundo, né? Então, isso que é bonito. Que as pessoas saibam perdoar. Irmã Luciana, a senhora tem mais algo a acrescentar? Ou uma música para louvar o nosso Deus? Não sei qual. Nós vamos cantar então agora um hino. O nome é Falar com Deus. Fala. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor
bem, então ouvimos esse lindo hino em louvor ao nosso Deus. Falamos sobre o perdão e que isso permaneça em nossas mentes. Quando for necessário, quando houver a ocasião, saibamos pedir perdão, saibamos perdoar. Pedindo perdão a Deus, Ele perdoa sempre, 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 mesmo que a gente esteja recaindo nos erros. Deus é infinitamente misericordioso. Ele tem uma bondade infinita, uma capacidade infinita de perdoar os seus filhos. Nós agradecemos a companhia da Maiara, da senhora Luciana, do seu Aldo ali nos controles técnicos de áudio e imagem. Dona Estela também, que está sempre aqui dando seu apoio espiritual à nossa programação da Web ADV. Jesus está voltando. Maiara, suas despedidas aos nossos internautas. Vai cantar mais uma? Opa, como é que é o nome da música? Mais forte do que sou. Opa, tá bom. Então vamos ter mais uma música pela Maiara, que está hoje aqui com a sua mãe. Confio em ti e mais ninguém pra me ajudar, pra me fazer sentir tão bem, mas mesmo assim há um vazio em meu ser e outra vez começo a temer e a minha força nada é. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Perigos vêm ao meu redor pra me abalar e confundir meu caminhar sem perceber. Eu me afasto, não vejo bem os teus sinais, quais são, até perder a direção. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Pai, tu conheces minha vida, meu deitar e levantar. Tu conheces cada passo meu, e mesmo a noite será como o dia, se estiveres junto a mim. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Bem mais forte do que sou.
ouvimos então a música da Maiara, linda música, bela interpretação. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa e peço que a Maiara, que abrilhantou aqui com a sua voz, que ela faça suas despedidas. Bom, então eu agradeço a companhia de todos e convido vocês para o próximo programa aqui que nós tivemos a oportunidade do programa de Pôr do Sol. Muito bem. Senhora Luciana, suas despedidas. Eu quero agradecer também a oportunidade de a gente poder estar aqui junto com o irmão Vargas, com o irmão Aldo, com a Estela. Agradeço a Deus também pela maravilhosa oportunidade que Ele nos dá de salvação, como estudamos o perdão, né? E que nós possamos colocar em prática essa semana. E que Deus nos abençoe, nos dê um abençoado sábado, uma feliz semana a todos que estão nos ouvindo. Esse é o nosso desejo. Muito bem, vamos encerrando então com uma pequena oração, nosso pôr do sol deste sábado que já estamos vivendo, 24 de fevereiro de 1918. Ou 2018, né? 1918 foi 100 anos atrás, né? Na minha época, quando eu era jovem. Amigos internautas, muito obrigado pela vossa companhia. Agradecemos também ao nosso querido e bondoso Deus por ter nos dado esta oportunidade de divulgar a sua palavra, de levar os seus ensinamentos aos nossos amigos. Pedimos que raciocinem, que meditem sobre as palavras que nós aqui colocamos, principalmente no sentido do perdão. Saber perdoar, saber pedir perdão e confiar no perdão de Deus. Agradecemos, Pai, também pelas pessoas que estiveram aqui colaborando com a gente, pela companhia de todos os amigos internautas. Agradecemos ao Espírito Santo que nos ajudou para que pudéssemos levar palavras que tenham sido benéficas, frutíferas espiritualmente para os nossos amigos que acompanharam a nossa programação. A todos, muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.